Eu vou apresentar para vocês agora o professor do IPC, que é o Cláudio César Chaibem. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Bem-vindo aqui no estúdio. Me fala um pouquinho, o que é a retrocognição? Então, antes de começar, boa tarde, Carla. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. A retrocognição é um fenômeno parapsíquico imanente em qualquer ser humano, né? O que seria esse parapsíquico? É uma sensação extrasensorial, que vai além dos 5 sentidos, ao qual você tem acesso a lembranças passadas, a memórias passadas. Mas esse passadas, né? Até a gente estava comentando isso antes de começar o programa. A lembrança dessa situação, desse passado, desta vida atual ou de outros momentos de vivência? De outros momentos, de outras vidas. Existe a hipótese da serialidade de vidas pregressas. O que seria, né? Isso não é um assunto novo, porém, várias civilizações desde a antiguidade, do Antigo Egito, eles já exploravam, né, esse tipo de assunto de vidas pretéritas. E atualmente no Ocidente veio através do Espiritismo, através do Allan Kardec e da Teosofia com a Helena Blavatsky, aonde o ser humano não teria só uma vida única, e sim várias vidas pretéritas. Várias existências. Isso, assim. Várias existências pretéritas, ao qual ele teve várias vivências em diversos lugares diferentes, né? Teve em várias épocas diferentes, né? Em épocas mais recentes, em épocas até 3.000 anos atrás. Nossa. Então, a questão da retrocognição é você acessar toda essa memória, não só a nível de pensamento, e sim de sentimento e de energia dessa época. E como que isso acontece, Cláudio? Como isso acontece através, de repente, de um momento em que a gente está consciente, e isso acontece quando a gente está inconsciente, por exemplo, dormindo, onde a gente não está ligado totalmente a tudo que está acontecendo em volta da gente. Em que momento que isso pode acontecer na vida da gente? A retrocognição ela pode acontecer de maneira espontânea, né? Você, de repente, ir a algum lugar ou viajar. Tem várias pessoas que relatam, né, que foram viajar à Europa, né, onde tem um passado muito antigo, né, e a pessoa foi em determinado local e lá, através daquele local, ela começou a ter lembranças de vidas passadas. Mas essa lembrança dessa vida passada, ela não tem ordem cronológica. Por exemplo, se eu fui, né, em determinado local, não vou lembrar da minha última vida. Pode ser qualquer vida passada. Ela não tem, digamos, uma ordem cronológica e não tem legenda, né? Às vezes vem alguma informação, algum flash, alguma informação, uma sensação. Isso são indícios da pessoa começar a investigar mais essas memórias das vidas passadas. Entendi. E aquela sensação de você, de repente, encontrar uma pessoa e você ter certeza que você já conheceu, que você conheceu essa pessoa, mas você tem também certeza que essa pessoa não faz parte dessa vivência, que você não a conheceu durante essa vida. Isso também pode ser dito como retrocognição? Pode sim, porque entre essas indas e vindas, né, renascimentos e mortes, vamos dizer assim, essa vivência de várias vidas, a gente se relacionou com N pessoas, né? Principalmente se você for parar para ver, no próprio grupo familiar, né, a gente tem ligação com essas pessoas de vidas pretéritas. E às vezes uma pessoa que você nem conhece, você tem muito mais afinidade com que a pessoa da própria família, porque você já teve alguma vivência passada, ao qual você já compartilhou, né, vivências assim. E obrigatoriamente a gente sempre vai ter o mesmo contato com as mesmas pessoas? Ou não? Não obrigatoriamente, né? Na verdade, a retrocognição, a gente pode lembrar, né, de vidas pretéritas e também de um período
entre vidas, que é o período extrafísico, Certo. ao qual a gente não está nessa dimensão intrafísica. Entendi. E você pode lembrar de pessoas nesse período, entre vidas também. Entendi. Agora a questão da gente ter uma retrocognição sadia. Como que isso acontece? A retrocognição, a técnica, qualquer pessoa, através da sua vontade, uma técnica específica, ela pode acessar as próprias memórias dela. É uma maneira mais saudável. Por quê? Porque ela vai trazer a questão do vai aprofundar na questão do autoconhecimento. Entendi. Né? E vai poder trabalhar questões como alguns traumas, né, do passado, ao qual ela não identifica, não tem razão de ser nessa vida, né? Por exemplo, eu trabalho, né, eu sou empresário, tenho uma escola de natação. Tem muitas pessoas que chegam lá, têm trauma de água, crianças, e não tiveram nenhuma vivência de água, né? Isso, às vezes, é uma evidência que ela trouxe, uma memória, um trauma de uma vida passada que ficou marcada nela, né? E, às vezes, não tem lógica, porque a criança, se a gente for ver, ela está bem aberta aos aprendizados. Se fosse já um adulto, é diferente, né? Às vezes, isso evidencia toda essa bagagem que a pessoa traz. Então, a pessoa acessando aquilo que ela tem, a patologia que ela tem que trabalhar, ela vai poder trabalhar em cima daquilo, do ponto mais específico, né? Que seria um ponto fraco, digamos assim. Exatamente. Ela vai superar, vai ter condições de saber o que ela tem que trabalhar, superar, e com isso ela vai desatar esse nó dela. Então, né? por exemplo, se tem, isso acontece com inúmeras pessoas, inclusive adultos, crianças, idosos, enfim, das pessoas às vezes não gostarem de determinado assunto ou não gostarem de determinado ambiente, como essa questão da água que você Sim. disse, né? E de repente a pessoa não lembra de ter passado por nenhuma dificuldade, nenhum trauma nessa vida. De repente isso pode ser de vidas passadas. Exatamente. Olha só. É bem essa questão, né? E também a pessoa pode estar usando essa técnica da retrocognição para aumentar o nível de lucidez dela e melhorar a atuação dela nessa vida atual dela. Como? Entendi. No período entre vidas, né, geralmente a pessoa está em preparação, né, planificando essa vida atual. Então, muitas vezes a pessoa, dentro dessa vida, não está tendo uma produtividade e às vezes ela está fora do caminho dela. Ela acessando essas memórias, né, no período entre vidas, ela pode retomar e estar sendo mais produtiva, né, estando mais dentro da linha dela, de desenvolvimento. Nossa, muito interessante esse assunto, realmente. Bem, Cláudio, só tenho a te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, sucesso sempre.